como é que eu faço o planejamento de um projeto em que vai precisar de cuidados com a parte de cobertura? Normalmente é um projeto que você precisa ter ou deslocamento de algo, ou que ele precisa ter uma redundância, que nada mais é do que, se cair uma operadora, eu tenho outra. Então eu faço que o serviço funcione independente da prestadora. Eu tenho que ter duas formas de fazer com que aquele equipamento funcione. Pelo menos, no mínimo, é isso que você tem que fazer. E aí a gente chama de redundância. Porque se um deu falha, outro vai lá e funciona. Em um projeto de deslocamento, por exemplo, um monitoramento de um veículo ou algo do tipo. São mais ou menos esses os projetos que você tem que ter mais cuidado com a parte de cobertura. Por exemplo, rastreamento veicular, quais são as estradas que o veículo vai, por aí. E tem várias opções, várias ideias que você precisa ter atenção com a parte de cobertura. Na metodologia que eu ensino, que é o curso que eu tenho de Reduza Custo Todo Mês, essa visão, ela normalmente está no pilar de negociação, ou seja, você vai contratar um serviço. É um projeto que vai ser implementado e você tem que ter esses cuidados. Quando é algo que já está funcionando, aí você tem que adequar a casa, mas na negociação, quando você vai fazer a contratação do serviço, é que você tem que fazer essas ações e ter cuidado com o projeto como gestor de telecom. E o que é que eu priorizo? Primeiro, o que é que o recurso vai ser necessário, ou seja, o que é que o usuário vai precisar, seja um usuário pessoa ou seja um usuário equipamento de tecnologia. Então tem um equipamento lá que vai precisar ter acesso à internet, ou SMS, ou GPS. Então o que é que ele precisa de tecnologia para funcionar? Então no projeto eu avalio isso e tendo a buscar sempre a menor tecnologia para aceitar aquela demanda. Então se ele precisa de 2G, ou seja, o consumo de internet é baixo, ele vai atender aquela demanda, ou não, precisa de 3G. E aí a gente tem essa avaliação. Tem projetos que vai precisar de uma alta rotatividade ou de uma velocidade rápida de transmissão de dados que precisa só do 4G. Então tem que se avaliar nesse momento de projeto para ter essa avaliação. Outro é a cobertura de cada prestadora. Você avalia quais são as opções que existem para fazer a contratação. Independente de qual operadora você utilize, é lógico que você tem que avaliar as opções existentes. E tem uma diferença que eu acredito sendo um ponto fixo ou um ponto móvel. Um ponto fixo é mais fácil de você fazer o planejamento. Então você consegue lá projetar e planejar quais são os chips que vão ser utilizados, de qual prestadora, você consegue avaliar isso mais fácil. Já se for um percurso, ou seja, um ambiente móvel, você tem que fazer um planejamento maior e ver qual é a rota, se você tiver como projetar. Existem cenários, por exemplo, com entrega de mercadorias. Vou dar um exemplo aqui, Magazine Luiza da vida, que tem um monte de entrega. Vamos supor que a parte logística seja deles. Não sei se é deles ou se é terceirizada, estou dando um exemplo. Mas toda empresa de transporte, ela normalmente vai rastrear os seus veículos. Então, qual é o trajeto normal que é utilizado? Você tem algum ponto de coleta que depois distribui e aí você consegue monitorar esses veículos e saber na cobertura que eles vão passar. E aí, lógico que é importante você ter essa informação para não ter nenhum problema, porque em caso de incidentes ou acidentes, você tem que recorrer a uma equipe de segurança ou equipe de suporte para o pessoal em campo, lógico. Então você tem que prever essas possibilidades. E um projeto que uma vez eu auxiliei, vamos dizer assim, de forma totalmente informal, era um projeto de veículos elétricos, em que o pessoal precisava, que na verdade ele monitorava todo o veículo, sabia a nível de óleo, se o motor estava quente, se estava frio, ou seja, tinha todas as informações, se a trava estava fechada, qual era a quantidade de água do reservatório lá, XYZ. Então tinham várias informações e muitos dados para projetar todas as informações, até frenagem, ou seja, em quanto tempo o veículo você apertou, ele freava, tinham muitas informações. E o técnico estava avaliando lá todos os dados e tudo mais, e ele não prestou atenção em uma coisa que eu acho que foi importante para ele pensar. Se você tem tantos dados, como é que ele trafega isso? Então, ele não teve tanta visão, e aí eu acho que essa é a parte importante do gestor de telecom entrar num projeto, mesmo que não seja
um projeto inicialmente que ele vá tocar. Ele vai tocar depois que ele já estiver funcionando. Mas é importante ele estar no projeto pela visão diferenciada que ele pode ter. Porque ele vai pensar, normalmente, eu acredito que você vai fazer isso, que é pensar na frente e não pensar para trás. Pensar no futuro. Então, o projeto em si, como tinha muita informação, eu perguntei como é que ele ia trafegar isso. E ele disse, não, a gente vai colocar aqui um chip 2G e vai fazer a utilização da internet. E eu disse, toma cuidado, porque o 2G ele tem uma velocidade específica para enviar as informações. Então, pode ser que você tenha um certo tempo a mais para ter os dados. E se você utilizar o 4G, você vai consumir muita internet. E aí você vai precisar de um pacote de internet maior do que você está esperando. E aí, entrando na parte técnica, qual é o protocolo que ele estava utilizando para ter o menor espaço, o menor tamanho possível para enviar as informações pela internet? Então foi algo que eu fiz o pessoal pensar e que você também pode fazer na sua empresa. Porque é preciso avaliar quais são as opções e os recursos utilizados, senão a empresa vai gastar dinheiro sem necessidade. Porque você pode pensar isso mais à frente e pensar em, ok, você precisa disso, qual é a melhor tecnologia possível com o menor custo possível. Então, se a sua empresa, você está projetando que vai utilizar um pacote de internet X, mas lá na ponta você vê que é Y, que vai se tornar muito mais caro e inviável o projeto, você vai dar um tiro no pé e vai ter que começar todo o projeto por causa de um ponto de atenção. Então, quando eu faço um projeto que precisa de considerações na parte de cobertura e tecnologia, você tem que avaliar isso, eu acredito que dessa forma, pensando no projeto hoje, como é que ele vai ficar no futuro, qual é a consequência de utilizar determinada tecnologia. E vamos supor, se fosse só 4G, que tivesse lá o funcionamento do veículo, e se esse veículo for para outro lugar e que não tenha 4G? O que é que ia acontecer se ele tivesse apenas a tecnologia 4G? Então ele tem que deixar o projeto com que ele possa transmitir as informações e que seja um equipamento adaptável a todas as tecnologias do Brasil. É isso que eu acredito e foi isso que nesse projeto a gente bateu essa bola. É mais ou menos isso que a gente conversou para você ficar ciente que sim, o gestor de telecom ele consegue auxiliar em diversos projetos. E eu acho que é como se fosse um consultor interno que eu acho que auxilia muito nos projetos.